Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o Juristalk, o seu, o meu, o nosso podcast jurídico. Aqui quem fala é o Vitor Hugo Borinelli e o tema de hoje do nosso segundo episódio é a pesquisa acadêmica e a sua importância. E eu estou acompanhado do Matheus Adriano Paulo e do Felipe Socha, pessoas que têm uma vasta experiência na publicação de artigos científicos que conseguirão demonstrar a importância dessa produção de artigos para o meio acadêmico. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem vos fala agora é Felipe Socha. E, ao meu ver, a participação acadêmica, seja ela através de artigo científico ou até envolvimento na comunidade estudantil, ela tem um caráter fundamental na formação do jovem dentro da própria academia. A universidade como um todo, ela tem um princípio de buscar, de certa forma, a evolução completa como cidadão, não só através de conhecimentos passados em sala de aula, mas também proporcionar uma experiência de vivência, enfim. E o artigo científico e participação da comunidade acadêmica tem justamente esse objetivo, melhorar a escrita, melhorar a apresentação, melhorar a fala. Então, eu vejo que tem extrema importância. Hoje em dia, no direito, não tem como ser um advogado, um juiz, um promotor, sem ter acesso à escrita, sem conseguir escrever bem, sem conseguir se posicionar. Então, ao meu ver, tem caráter fundamental. Então é isso. Quero passar um pouco a palavra para o Matheus agora, ver o que ele acha. Excelente, Felipe. Obrigado pela tua fala. Obrigado, Victor. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Eu, enquanto professor, já mestre em ciência jurídica, eu posso dizer para os senhores que a produção acadêmica ela é fundamental. Né? É impossível não é, né? Mas é muito importante que o acadêmico ele preste atenção, enquanto acadêmico, na questão da produção científica, porque isso é um diferencial enorme depois na vida prática, na tua carreira. Falando aqui do direito propriamente dito, né? A publicação de artigo, a escrita do artigo, em geral, ele te dá muito conhecimento, você aprende muito sobre uma matéria, sobre determinado assunto, porque exige que você vá pesquisar, você vá atrás. A partir do momento que você publica esses artigos, você tem nascem grandes oportunidades de bolsas, né? Bolsas tanto durante a graduação quanto depois. Por exemplo, eu posso falar por mim, né? Enquanto acadêmico, infelizmente, eu não produzi tanto, e aí, quando eu fui iniciar o meu mestrado, eu lembro que eu busquei muito por bolsa, só que eu não tinha muita produção acadêmica, e isso prejudicou, de certo modo. Porque, claro que a academia, claro que a universidade, ela vai preferir aqueles que estão mais na pesquisa, que vão contribuir mais com a universidade. Então, isso, de modo, para mim, atrapalhou, e aí foi ali que eu dei o clique, né? Opa, preciso publicar. E comecei a fazer isso, entrei no mestrado sem bolsa, e com o tempo, com as publicações, me dediquei bastante, eu comecei a publicar e consegui ter a oportunidade de ter uma bolsa ao longo do meu mestrado. Não só isso, né? Você se torna, dependendo do que você pesquisa, se você foca num nicho, você se torna referência nessa matéria. Então, por exemplo, eu estou pesquisando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Publiquei 1, 2, 3, 4 artigos. Você se torna referência, você vai ser chamado para falar em algum momento, né? Tanto como mediador, no primeiro momento, tô na graduação ainda. Você vai ser mediador, não tem problema. Isso, na verdade, ajuda muito, porque você vai ter a oportunidade de falar em público, você vai ter a oportunidade de participar de congressos, de eventos, e quando você se forma, você já é referência naquela área. Tenho alguns amigos do mestrado que, de idade, assim, são relativamente novos, mas super dedicados na questão da busca ali pela publicação científica e tal. E, inclusive, eu tenho 2 grandes amigos que publicaram, fizeram um compilado de artigos que eles tinham escrito ao longo do tempo, né, dos anos ali, enquanto mestrandos, e publicaram 2 livros. E isso é muito bacana também. Então, olha só, ele parte da ideia, na graduação, de escrever artigo, né? Então, ele começa a escrever o artigo. Então, ele vai aprender muito mais do que os demais, que ele está escrevendo, ele está complementando o estudo dele. Ele tem oportunidade de bolsa, ele se torna referência na matéria e ainda pode publicar livro, que pode ser uma fonte de renda ou não, mas, de qualquer forma, é algo sempre muito bacana, muito prazeroso ter um livro publicado. Eu acho que
Feito essa intro, eu passo a palavra para o Vitor dar continuidade, para o Felipe, depois eu vou complementando, mas no meu ponto de vista, a produção acadêmica ela é fundamental. Ela faz com que você saia já da faculdade, da universidade, já pronto para o mercado, né? E já com um diferencial. Show de bola, Felipe. Show de bola, Matheus. Bom, vocês com certeza têm mais experiência que eu, né? Porque eu estou iniciando agora nesse caminho da pesquisa acadêmica em razão da Bolsa Artigo 170, né? Que me foi incumbido de fazer uma pesquisa acerca da parceria público e privada no setor da educação aqui de Itajaí. Então, eu estou começando a desenvolver e aprender como funciona essa metodologia de pesquisar em prol ali de um resultado fático, né? Que tem que a elaboração de um artigo, enfim, uma pesquisa toda complexa, né? Mas agora eu vou passar a bola para o Felipe, que tem uma larga experiência em pesquisa, não só nacional como internacional. Então, Felipe, dá uma falada para a gente aí sobre a pesquisa e sobre o que você vê que ela pode agregar para o acadêmico. Que isso, Vitor. Larga experiência aí, você me deixa até um pouco envergonhado. Cara, eu acho que essa questão, por exemplo, do pesquisar dentro do âmbito internacional, ela se faz muito necessária, porque é recorrente a gente encontrar países que possuem o mesmo problema que o Brasil, por exemplo. Então, a partir do momento que você se olha, volta os olhares para um outro país e vê os problemas que ele tem, vê de que forma que ele trata esses problemas, você consegue importar algumas dessas ideias e ver se elas se adequam ou não à nossa realidade. Então isso se faz de extrema importância, né? A partir daí a gente surge da perspectiva do artigo científico não só como aprimoramento do próprio autor do artigo, mas como aprimoramento da própria sociedade, né? Tentar trazer, através da pesquisa científica, melhoria para a sociedade, seja a sociedade de Itajaí, seja a sociedade catarinense, a sociedade brasileira. Enfim, é evidente que, ainda que eu seja um acadêmico, talvez meu artigo não tenha tanta profundidade, talvez não atinja de fato uma melhoria, mas a pesquisa ela se desenvolve com o tempo. Ou seja, eu faço um artigo agora, e esse meu artigo surge um outro artigo de um professor, que surge um artigo do doutor, que chega até a ONU, e assim os problemas serão resolvidos. Então, acho que, além de ser um grande avanço para o próprio pesquisador, é um grande avanço para a sociedade. Dentro da área da saúde, por exemplo, a gente vê muito essa questão com pesquisas aí, por exemplo, para o Covid. Certamente não começaram, as pesquisas não começaram com doutores e pós-doutores, certamente começaram ali no âmbito da graduação e foram evoluindo até que hoje a gente está bem próximo de uma cura. Então essa fala é muito importante, ela é totalmente necessária. Eu acho que a pesquisa científica ela é primordial para a sociedade. Justamente, o artigo científico não pode ser tratado somente como uma atividade feita na faculdade valendo nota. Não, o artigo científico ele tem muita importância no meio profissional, até porque o operador do direito ele se depara com diversas inovações de legislações e não pode ficar esperando por livros que demoram anos, tá? Sim, sendo bem exagerado, mas um livro demora um ano para ser publicado, né? É necessário uma base de uma pesquisa, uma base de um estudo para publicar um livro. Então, o operador do direito, ele precisa dessa movimentação nos artigos científicos, ele precisa fazer essa pesquisa, ele precisa que exista pesquisas. Então, em linhas gerais, a pesquisa acadêmica ela é extremamente importante. Se fala pesquisa acadêmica à primeira vista, né? Mas ela pode ser muito bem uma pesquisa profissional, não necessariamente feita por acadêmicos, né? Advogados e juízes e promotores, enfim, operadores do direito pesquisam diariamente, porque é uma atividade que a gente necessita, né? A gente necessita fazer pesquisa para nos capacitar e não ser deixados assim para trás em razão das inovações, certo? Até eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio, então com certeza o Felipe traz muito conhecimento de fora, acho que tem para falar aí soma muito, agrega muito. O meu mestrado seria com dupla, né, titulação, o que é isso? Faria mestrado aqui e uma parte fora do Brasil. Só que, por vários motivos, eu não consegui fazer a dupla, mas eu pretendo fazer isso no doutorado, que eu acho que agrega muito você ter a oportunidade de sair do país, né, e estudar um determinado conteúdo lá fora. Até a gente está falando de artigo, mas eu queria voltar para o início e falar um pouquinho, né, o que é isso, né? Artigo científico, publicação acadêmica, o que é isso, né? Basicamente, o artigo científico ele é um trabalho feito durante a graduação ou não, pode ser depois, é um trabalho acadêmico,
que apresenta e vai discutir algumas ideias, métodos, né, algumas técnicas, processos e trazer um resultado. Então, você vai trazer um tema. Vamos brincar aqui, sei lá, censura do STF. Né? Esse tema é um tema que gera muita discussão. E aí você vai trazer num artigo, você vai debater sobre ele nesse artigo, para falar se isso é válido, se não é, se o STF agiu corretamente ou não, e no final vai chegar a alguma conclusão. Mas sempre baseado, né, Felipe e Victor, baseado em doutrina, né, em livros, baseado em publicações, então sempre com alguma natureza científica, não é tirado do nada. Né? Então, um artigo científico ele serve para isso. Então, de certo modo, ele contribui e soma, agrega, porque a partir do momento que você escreve algo científico, e você torna aquilo científico, você coloca aí na rede social, você coloca na rede, você publica em alguma revista, algumas pessoas podem buscar por aquele tema e encontrar aquilo que você publicou, né? E usar aquilo como referência, você se torna uma referência do assunto. Né, Felipe e Victor? Sim, isso aí. A questão de ter credibilidade, né? Se tornar uma autoridade no assunto, ela se faz totalmente necessária, né? Eu tenho até um amigo da graduação que, não vou comentar o nome, né, mas ele publicou, meu Deus do céu, mais de 50 artigos ao longo da graduação. E que, vez ou outra, eu acabo citando ele, olha que loucura, eu acabo citando ele em alguns temas que são mais pontuais, como direito administrativo, ambiental, que tem tem bastante conteúdo, mas são temas que, às vezes, ele entra numa linha em que não tem tanta publicação, e isso ajuda bastante. Então, eu acabo, imagina, mencionando ele nas minhas teses. Olha que loucura. Né? Pessoal, vou finalizar aqui mencionando que, às vezes, o acadêmico, né, ele está ouvindo esse áudio e não sabe exatamente como começar, né? Tá, ouvi, me interessei, mas e aí? Como é que eu faço para escrever um artigo? Né? Da onde que eu devo partir? Eu acho que é primordial você que está na graduação, se for o caso, buscar teu professor, né? Então, você tem ali 4, 5 professores ao longo do teu semestre. Então, busque todos eles, veja qual que se interessa mais para estar escrevendo sobre algum tema. E, a partir dali, tenho certeza que vai surgir a oportunidade. Então, procurou o professor. Algum deles vai demonstrar esse interesse. Então, e aí, no bate-papo ali com ele, você vai ver que tema que seria interessante falar sobre naquele momento. E ele vai te instruir, com certeza, sobre a metodologia científica. Então, o primeiro passo é procurar um professor aí de confiança. E outro, né, como o Victor comentou no início, bolsas, né, como a do artigo 170, que te oportuniza além da bolsa em si, você tem que estar ali escrevendo e tal, então você vai estar, um meio de você começar a escrever. Isso aí, Victor. E bom, em linhas gerais, esse foi o nosso segundo episódio sobre pesquisa acadêmica. Agradeço muito a presença do Matheus e do Felipe. Acredito que o nosso ouvinte vai sair um pouquinho motivado para realizar a pesquisa acadêmica, né? A partir de agora que ele sabe o que é uma pesquisa e também sabe a importância dela, não há por que não pesquisar, né? Então, bom, agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos ouvintes e até a próxima semana. Valeu! Um abraço! Valeu, galera!